Nesses dias eu comentei com vocês a respeito da CPI do Bolsolão, ou a CPI do Orçamento Paralelo, a CPI do Mensalão do Bolsonaro, como você queira chamar. Esse é um assunto que tem pipocado esporadicamente na mídia e tem sido encabeçado novamente pelo senador Randolph Rodrigues. Temos que lembrar que foi Randolph Rodrigues o autor do pedido de abertura da CPI pelo que aconteceu em Manaus e acabou virando a CPI da pandemia. Muito tem sido falado, a gente às vezes comenta aqui no canal sobre essa CPI do Orçamento Paralelo, então eu quero situar vocês de que pé que está essa CPI do Bolsolão, o que está acontecendo, quais são as conversas nos bastidores, para que a gente possa entender e ficarmos todos na mesma página, porque esse assunto pode acabar surgindo com um pouco mais de profundidade no futuro. Então vamos ler a reportagem, eu peço o seu like, claro, o seu like vale mais do que dinheiro, e pare de perder tempo, seja membro do canal. Você sendo membro do canal, você tem acesso a 2 vídeos adicionais, no mínimo por semana, por apenas R$ 1,99 por mês, e são vídeos diferentes desse aqui que eu faço. Então vamos ler essa reportagem do dia 9 de novembro. Essa é a reportagem mais recente a respeito desse caso, porque ele tem caminhado assim em passos de tartaruga, tá? Randolph colhe assinaturas para abrir CPI do Bolsolão sobre o orçamento secreto. Após a conclusão da CPI da pandemia, uma nova investigação desponta no horizonte do Senado Federal. O senador Randolph Rodrigues usou as redes sociais para informar que está colhendo assinaturas para abrir a CPI do Bolsolão. O caso do orçamento secreto, pessoal, ele é um caso bastante emblemático pelo seguinte: essas emendas do relator, elas estão previstas na Constituição. Essas emendas, elas são legais. Mas tem um problema, porque apesar delas serem legais, essas emendas que ficam a cargo do relator do orçamento, no caso, o Arthur Lira, né, como presidente da Câmara também, o relator e o presidente da Câmara, elas, apesar de elas serem legais, elas não possuem muita transparência. Então ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. Para quem vai, em que é utilizado. É diferente das emendas normalmente utilizadas, porque essas emendas você tem lá no portal Transparência, elas saíram do Ministério tal, foram para o deputado X e foram utilizadas para uma obra Y. É assim que funcionam as emendas. O problema do orçamento paralelo é que você não tem essa transparência. E ele é utilizado, claro, para subjugar o legislativo ao executivo. Então não é somente uma questão de corrupção, mas uma questão que você subjuga um poder da república ao outro. E você cria também disparidades locais. Por exemplo, o interesse do Arthur Lira com o orçamento secreto é conseguir conquistar o estado de Alagoas, porque é uma disputa do Arthur Lira com a família do Renan Calheiros. Como o Arthur Lira tem acesso a esse orçamento e ele não distribui para aliados, isso é suposto, né? Eu não me investiguei a fundo, mas ele pode não distribuir para aliados dos Calheiros em Alagoas. Então o que ele faz? Ele distribui somente para os seus aliados, as benfeitorias no estado ficam somente a cargo de uma pessoa ou de um grupo específico, e assim você cria uma disparidade política encabeçada pelo governo federal em determinadas regiões. Então isso é muito sério e não é bom, claro, para a nossa democracia e também para a nossa república. A investigação será focada nos pagamentos das emendas do relator, o chamado orçamento secreto. A liberação das verbas já vem sendo utilizada por Bolsonaro para ganhar apoio em votações importantes. No dia anterior ao primeiro turno da PEC dos precatórios, o governo liberou 1,2 bilhão de reais. Isso tem chamado muita atenção. O STF já suspendeu as medidas. É claro que o Lira vai mexer ali os pauzinhos, ele está mexendo os pauzinhos para mudar, em vez de ser emendas do relator, emendas eleitorais, ele está tentando fazer algum esquema ali, não esquema no sentido de pejorativo, mas ele está tentando fazer alguma artimanha, também ficou, enfim, ele está tentando arrumar um jeito, uma engenharia para continuar com as emendas do relator, porque grande parte do poder do Lira vem justamente desse orçamento secreto, e isso vocês sabem, né? Na prática, a destinação dos recursos das emendas do relator é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. Por isso que as críticas, né? Para tirar a CPI do papel, Randolph terá que repetir o processo que fez quando instaurou a CPI da pandemia. É preciso colher pelo menos 27 assinaturas dos senadores para que o requerimento seja lido em plenário, que pode dificultar o processo, plenário pelo presidente Rodrigo Pacheco, que pode dificultar o processo, como ocorreu na última comissão. Porque o que aconteceu? O Rodrigo Pacheco, ele criticou a medida do STF de ter suspendido as emendas do relator. Então o Rodrigo Pacheco, ele é aquele cara que ele fica no chove no molha, né? Ele não sabe se ele é candidato, ele sabe se não é, ele não sabe se ele é oposição, ele não sabe se ele é situação, ele não sabe qual que é a dele. E essa indefinição do Rodrigo Pacheco pode prejudicá-lo, e irá prejudicá-lo, obviamente,
na busca dele para ser a terceira via, ir ao segundo turno e ser presidente da República em 2022. Ele não sabe qual é a dele. Tanto é que o Pacheco não queria abrir a CPI da pandemia. A CPI da pandemia só foi aberta graças a um pedido, uma liminar feita pelo senador Jorge Cajuru e também pelo Alessandro Vieira junto ao STF. Porque olha, já tem assinatura, já tá tudo certo, por que não tá aberto? Por que você tá sentado em cima? E o STF determinou a liminar que a CPI fosse aberta. E foi. E foi. Agora, é muito difícil essa CPI do orçamento secreto sair. Eu acho complicado. Algumas pessoas dizem que o Randolph já tem ali metade das assinaturas, seria por volta ali de 13, 12, 13 assinaturas, mas eu acho bem complicado mesmo sair, porque isso beneficia muitas pessoas, né? Mas vamos continuar observando, essa é a informação que nós temos, é uma iniciativa do senador Randolph Rodrigues, e assim que nós tivermos mais informações sobre o orçamento secreto, claro, eu venho e trago aqui. Mas é também uma forma, nós não podemos esquecer, do Senado Federal pressionar o Arthur Lira, porque nós sabemos, há uma guerra entre as duas casas, entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. O clima deles é péssimo, o clima não é bom, e é uma reação, claro, do Senado à Câmara dos Deputados. Porque o Arthur Lira, quando ele pode, ele sempre gosta de dar uma cutucadinha no Senado, e agora é o revide do Senado junto à Lira. Vamos continuar observando, é mais um episódio dessa guerra, mais um capítulo da guerra Senado e Câmara, e você vai acompanhar tudo aqui somente nesse canal, porque você sabe que somente nós cobrimos todas essas histórias dos bastidores da política, não ficamos somente falando de Jovem Pan, de Bolsonaro, nós fazemos uma cobertura completa do governo. Clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.